Aqui entre nós, com João Pedrosa Russo e Isabel Maranha Cardoso, para comentarem as notícias que tiveram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras, aqui entre nós, na Figueira TV e na Coimbra TV. Terça-feira, 24, Museu da Figueira da Foz assinala centenário da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e é até 2018 que as comemorações se realizam. Exato, da Guerra 14-18. Eu queria saudar a Divisão de Cultura para esta iniciativa. A doutora Ana Paula Cardoso é de facto uma pessoa muito dinâmica, sempre a organizar muitas ações no museu, e até porque acho que esta guerra é uma guerra pouco conhecida. Se nós olharmos eventualmente para a quantidade de filmes que se fez sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra bem mais desconhecida. De maneira que acho que é importante para a comunidade assinalarem de facto estas datas e dar um pouco também a conhecer um bocadinho o que foi a guerra, como eles dizem, a Guerra das Trincheiras, porque tivemos lá muitos portugueses. Eu por acaso achei piada a sua notícia que eles falavam de se alguém tivesse objetos. Eu por acaso tenho em minha casa uma bala de canhão, salvo erro, que foi do meu bisavô e que serve para enfiarmos os guarda-chuvas lá em casa, porque é assim uma coisa então, de latão. Ao museu eu lembrei-me disso, porque aquilo sempre existiu em nossa casa, assim uma coisinha redonda em latão, e onde enfiamos os guarda-chuvas, porque ele esteve precisamente na Guerra 14-18. Ora, ele e muitos outros figueirenses. De resto, o primeiro soldado português a ser atingido mortalmente, que combateram era a Figueira da Foz. Embora não tenha nascido na Figueira da Foz, creio que nasceu em Vila Nova da Barca, mas os pais eram figueirenses e nasceu lá acidentalmente porque os pais encontravam-se lá. Mas, sobretudo, estas comemorações visam não perder de vista esta guerra que foi devastadora para a Europa, sobretudo para que a memória não seja curta. É evidente, porque, como disse a doutora Isabel, é de saudar esta iniciativa da Câmara Municipal, porque é preciso lembrar às pessoas que há guerras que começam por uma coisinha de nada. E nós, neste preciso momento, em março de 2015, estamos a viver situações muito próximas da situação que deu origem à Primeira Guerra Mundial. Portanto, é bom que as pessoas pensem que, às vezes, um pequeno rastilho pode reacender uma guerra muitíssimo grande. Já agora falou no soldado António Curado, mas eu falava noutra pessoa, um figueirense muito conhecido, que participou na Primeira Guerra Mundial, que, como disse a doutora Isabel, é muito pouco conhecida, que foi o Dr. Rafael Sampaio. Rafael Sampaio, que foi um advogado e professor, que eu conheci pessoalmente, participou na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi extremamente importante. Portugal teve um papel muito ativo na Primeira Grande Guerra. Eu sei que as coisas não correram bem na Flandres e os soldados portugueses foram praticamente devastados, mas a Primeira Grande Guerra, a intervenção de Portugal foi extremamente importante, não só na Europa, mas sobretudo em África, que é muito pouco conhecida, sobretudo em Angola, no sul de Angola, na fronteira de Caprivi, junto à Namíbia, que a Namíbia era dominada pelos alemães, e no norte de Moçambique, nos sítios onde eu próprio já estive, porque a Tanzânia era dominada também pelos alemães, e os alemães invadiram Moçambique. Portanto, sabe-se muito pouco da Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra, neste aspecto, é extremamente interessante, até porque foi a primeira vez em que foi utilizada a aviação numa guerra. Portanto, aquilo foi terrível, porque a aviação... E o gás-pimenta. E as armas de destruição maciça, o gás. Portanto, as pessoas vinham de lá. Foi uma guerra química. Portanto, foi uma guerra, de facto, devastadora e que merece ser melhor conhecida. Está-me a falhar o nome do jornalista, do José Alberto, não é José Alberto, o escritor, José Rodrigues dos Santos. José Rodrigues dos Santos, e o primeiro livro que eu li, o primeiro livro que ele publicou foi precisamente um livro interessantíssimo sobre os portugueses na Guerra 14-18. É um assunto importante, mas temos de avançar. Quarta-feira, 25 de fevereiro, o Diário As Beiras dá conta de que os ourizicultores e os piscicultores da Figueira da Foz continuam sem acordo à vista. Outra guerra. Outra guerra, mas esta bem mais pacífica, se é que há guerras pacíficas. Bem, é pacífica, mas é uma guerra que tem que ser resolvida, muito embora não seja fácil. É uma guerra que já dura há muitos anos.
os piscicultores e os orizicultores têm um acordo que já dura há muitíssimos anos. Esse acordo tem sido mais ou menos cumprido. Os piscicultores queixam-se dos orizicultores porque eles fazem muitas descargas, nomeadamente 2 por mês, e essas descargas têm produtos químicos que prejudicam a piscicultura à medida em que essa água com esses produtos químicos pode entrar e entra nos tanques da piscicultura. Mas o que é certo é que a agricultura é importante, portanto a produção de arroz é importante, assim como é importante a piscicultura. Portanto, tem que haver aqui bom senso e tem que haver forma de resolver o problema. Eu sei que a Câmara Municipal tem tentado ser mediadora neste assunto, mas no meu modesto entender, a Câmara Municipal não deve ser mediadora, a Câmara Municipal deve ajudar e fazer todos os possíveis para que dois setores económicos se entendam, mas quem tem que ter um papel ativo nesta questão é, sem dúvida, a Agência Portuguesa do Ambiente. É ela que compete resolver este tipo de problemas. O ambiente agora está tenso entre as duas partes. Eu não tenho muito mais a acrescentar do que aquilo que disse o João Russo. No fundo, isto é uma compatibilização de interesses de duas atividades importantíssimas aqui no Vale do Mondego, mas realmente eu acho que a Agência Portuguesa do Ambiente vai ter que ter aqui uma palavra determinante para minimizar os impactos, quer numa coisa, quer... Eu também só gostava de lembrar que aqui há uns anos atrás houve uma proliferação de lagostins. Uma praga. Uma praga, que era precisamente oriundos, ou por outra, foi uma espécie que se adaptou aos químicos da produção do arroz e que inundaram os campos de arroz, de maneira que não podiam ser comidos, porque tinham, mas também o contrário, não é? Quer dizer, houve crustáceos a invadir os campos de arroz. Aqui neste caso fala-se das águas, que os produtores de arroz também reclamam que na piscicultura são muitas vezes subpovoados os tanques. E que lhes falta oxigênio. Exatamente. Mas é uma conversa sem fim. Exatamente. O importante é que eles cheguem a um acordo para que as descargas sejam feitas com um aviso prévio, para que os piscicultores tenham tempo de se precaver. Quinta-feira, 26, primeira página do Diário As Beiras, SOS Estudante atende quase só não estudantes. É verdade. Que estranho SOS Estudante é este. É verdade. A solidão é a explicação, de facto, para a procura destas linhas de apoio. De qualquer das formas, o que há a dizer é que, felizmente, vai haver mais voluntários, não é? Portanto, este horário vai ser mais alargado e, do que li da notícia, ninguém se recusa a atender os não estudantes, mas, de facto, o processo de solidão em que hoje em dia, muitas vezes nas grandes cidades, as pessoas vivem, leva a que estes meios sejam utilizados para os fins, enfim, que não eram exatamente aqueles para que foram criados. João Pedro. Ora bem, esta linha SOS Estudante dirige essencialmente aos estudantes, mas chegou-se à conclusão que a maior parte não eram estudantes, mas isso certamente quer dizer que não há uma linha adequada para tratar, ou pelo menos não é suficientemente conhecida, porque eu sei que existe, para tratar este tipo de assuntos. Como sabemos, todos nós estamos a viver uma crise económica, financeira e social muitíssimo grave, isto afeta psicologicamente todos nós e por isso é natural que as pessoas peçam ajuda quando na realidade estão a sofrer situações que lhes causa grande desânimo. É de lamentar, mas é a realidade que a maior parte das pessoas que se socorrem destes meios são pessoas jovens, são pessoas entre os 18 e os 35 anos, estão no início da vida, precisamente numa altura em que não deviam ter estes problemas psicológicos. Portanto, é preciso dar atenção a estes aspectos e melhorar esta forma de apoio a todos aqueles que se sentem mal. E agora vamos voltar a falar de peixe, mas por outras razões. Mais de 30.000 lampreias subiram pela escada de peixe. Esta é uma das notícias que tem destaque no Diário As Beiras, no dia 27. Sempre foi um bocadinho polémica a construção desta infraestrutura da escada de peixe. Eu não vou por aqui, portanto, disseminar essa polémica. De qualquer das formas, o efeito que ele tem para um recurso endógeno e que é desta zona que vai, portanto, de rio acima do Mondego até Penacova, deu os seus frutos. E a lampreia é um prato de facto tradicional muitíssimo procurado, é um espécime caro, em termos de raro, quase caro, e de facto, quer dizer, acho que se pode continuar a promover a lampreia do Baixo Mondego, porque este ano não faltou lampreia.
O preço é que não faltou, nem falta, porque ainda estamos no período da praia e ainda estamos, eu ainda não comi a minha lampreia deste ano. Não é verdade, não é verdade, mas... Por acaso não comi. Por acaso não comi. Este é um código entre nós os dois. Estávamos juntos numa situação que estavam a servir lampreia. Estas escadas foram construídas precisamente para preservar a espécie, para que pudesse fazer a desova a montante. Pronto, e aqui está uma medida extraordinariamente positiva, promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, porque ela é que sabe destas coisas e é ela que compete fazer isto. A título de curiosidade, para os nossos telespectadores verificarem, em 2013 passaram naquela zona 8.333 lampreias e em 2014 aumentou 22 mil, passaram, em vez de 8.333 lampreias, passaram 30 mil lampreias. Ou seja, passaram a palavra às outras lampreias. Não, atenção que há ali quer dizer que houve claro, muitas lampreias que não morreram, portanto isto foi extremamente positivo. Portanto, isto aumentou o peixe, aumentou certamente a sua qualidade e permitiu que estes peixes, obviamente, não morressem. Portanto, isto melhorou a economia nacional. Isto foi feito por quem sabia, que foi, obviamente, a Agência Portuguesa do Ambiente. Por isso, em relação àquilo que falámos há bocadinho, é preciso que ela também intervenha. Vamos entrar no fim de semana. A primeira página de Diárias Beiras diz que 7,5 milhões de euros e 150 dias são destinados à conclusão das obras do convento de São Francisco em Coimbra, que também é mais do que um convento, é um centro... Sim, é uma infraestrutura importante a nível da complementaridade para congressos e outro tipo de reuniões, e onde já se gastou de facto bastante dinheiro e a Câmara tinha tomado posse administrativa porque não tinham corrido bem as obras, e vamos ver se finalmente leva a bom porto esta empreitada, porque é um equipamento estruturante, sem dúvida, para a cidade de Coimbra. Portanto, Coimbra vai ter a muito curto prazo, por 150 dias são 5 meses, a muito curto prazo o seu centro de congressos concluído, um centro de congressos extremamente importante, e também num prazo relativamente curto um centro de artes, nomeadamente na igreja de São Francisco, o que é extremamente importante. Isto vai permitir, como nós já falámos no anterior programa sobre a questão do turismo, vai permitir que Coimbra tenha cada vez mais visitantes, o que é obviamente positivo para a nossa economia. Ora, segunda-feira, 2 de março, que é hoje, o ACES, ou seja, o agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, da região de Coimbra, quer uma unidade de saúde familiar em Lavos no centro de saúde que está a ser construído. Sim. No entanto, essa é uma decisão que cabe aos profissionais de saúde. Sobretudo, a articulação entre o ACES e a ARS vai permitir definir ou não a criação ali de uma unidade de saúde familiar. Sou muito sincera, não sei se as valências em termos de unidade de saúde familiar ou de simples centro de saúde, eu sei que é mais exigente a parte da unidade de saúde familiar. Mas pode ter tudo, ou seja, a unidade de saúde familiar é integrada no centro de saúde, além das outras valências. Eu sei, mas é uma coisa que é um para além, não é? Não há muitas pronto, um projeto ambicioso. De qualquer das formas, penso que as obras vão estar a curto prazo concluídas e esperemos que se consiga o melhor possível em termos de rede de saúde que a margem sul de facto necessita com a implementação desta infraestrutura. E António Moraes, o diretor executivo do ACES, disse que a abertura do Centro de Saúde de Lavos não implicará o encerramento de outras unidades de saúde na margem sul. Essa é sem dúvida uma notícia importante. Portanto, é preciso que as unidades de saúde estejam cada vez mais próximas das populações, obviamente sem os exageros naturais, porque nós não podemos ter um médico em cada esquina, mas é preciso ter em conta que a Zona Sul é uma zona extremamente ampla, com muita população, e é preciso que essas unidades de saúde não encerrem. Portanto, eu não tenho nada contra uma unidade de saúde familiar em Lavos, há outras unidades de saúde na Figueira da Foz que têm trabalhado bastante bem e têm sido até motivo de sucesso. Uma unidade de saúde familiar tem mais autonomia organizativa, funcional e técnica do que outro tipo de instituições dentro do Serviço Nacional de Saúde. É uma equipa multiprofissional, depende da vontade das pessoas, mas eu acho muitíssimo bem que isto aconteça e que esta obra ali em Santa Luzia, em Lavos, esteja concluída num prazo relativamente curto. Estou convencido que até ao verão estará concluída. Qual é o assunto que trouxe para esta Uma breve edição? Nota à excelente divulgação, mais uma vez, que o Diárias Beiras fez
das PME Excelência 2014. Acho que no contexto atual em que vivemos, nada como divulgar boas práticas e empresas que, de facto, por determinados critérios que são necessários para ter esta classificação, o conseguiram, e também destacar que cerca de umas 14, 15 daquela lista são empresas da Figueira da Foz, só para dar os parabéns à divulgação que foi feita pelo Diário As Beiras. E o seu assunto é? O meu assunto é felicitar a Junta de Freguesia de São Pedro e a Figueira de Olmos, que é o que parece nos últimos tempos tem vivido alguns momentos conturbados, pelo facto de estar a analisar a situação daquelas pessoas que ficaram sem teto e que nós já referimos no programa anterior face a uma ação de despejo. Portanto, estão a analisar, espero que rapidamente encontrem um teto adequado a estas 4 pessoas. Foi mais uma edição do Aqui Entre Nós, os comentários sobre as notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras, aqui na Figueira TV e na Coimbra TV, com João Pedrosa Russo e Isabel Maranha Cardoso.